né? Mas vou tentar ser bem rápido, porque a gente tem a presença ilustre da nossa coordenadora geral da FENAJUF, Sandra, que é do Sind 15, né? E lá do TRT de Campinas, e tá, como o Gerson falou, lá em Brasília, né, para trazer para a gente as informações mais recentes da atuação da federação em relação à questão do trabalho de derrubada dos vetos, né, do nosso projeto de lei. Pronto, eu vou já passar a palavra, pedir para ele passar a palavra para a Sandra, porque ela vai trazer informações importantes que tem tudo a ver com o que a gente vai tratar aqui na live. Olá, colegas do Serviço Público do Poder Judiciário da União e do Ministério Público da União. Eu sou a Sandra Dias, como o Gerson e o Max já falaram. Estou como coordenadora da FENAJUF. E, assim, antes de tudo, de qualquer coisa, obrigada pelo convite, Gerson e Max, o Gerson que está lá comigo ontem na reunião da Frente Parlamentar, muito obrigada. E, sim, estou aqui em Brasília hoje, né, o meu plantão coincidiu com a votação desse projeto, que estava marcado para ser hoje, né, a derrubada do veto 10, que é de suma importância para o MPU, mas também para nós, porque o veto 25 trata de muitas questões que estão também no veto 10, mas com relação ao Poder Judiciário da União. E a movimentação que teve aqui hoje, principalmente, ontem também, mas hoje, principalmente, com a reunião de líderes lá no colégio, era para tentar não deixar que o veto fosse pautado, né, porque ainda não havia consenso entre os líderes para a derrubada desse veto, né. Então, assim, todo o trabalho estava sendo feito nesse sentido, para que ele fosse destacado daquele bloco e passassem a ser pautado somente quando a gente tivesse o consenso dessa derrubada do veto, né, porque ele é um processo muito caro para nós, né, e por conta das repercussões que tem no Ministério Público da União, que trata, além da questão dos crimes, também sobre a questão do INSS, esse projeto também do veto 10 trata sobre isso também, que para o Poder Judiciário já está adiantado, que nós já temos o projeto de lei que nós conseguimos derrubar o veto ano passado, mas o do MPU ficou aí, não conseguiu ser pautado ano passado e está sendo posto agora. Mas o que nós conseguimos apurar é que toda a movimentação que a FENAJUF está fazendo, né, naquela carta do link que está postado no site, para que as pessoas entram e enviam as cartas aos parlamentares, rendeu muitos bons frutos, né, porque foi graças a essa mobilização que a gente conseguiu barrar essa tramitação desse veto, assim, de uma forma, no bloco, que a gente fala, né, porque não haver, se fosse incluído na pauta, ele seria mantido, né, e foi essa mobilização da categoria que impediu que isso fosse feito hoje. Então, por isso a importância dessa mobilização e de continuar enviando as cartas aos parlamentares, no link que a federação está disponibilizando no site, porque é só com isso que a gente vai conseguir essa vitória da derrubada. E a votação, a princípio, foi suspensa e foi transferida para a próxima sessão, que está marcada para ser no dia 24/10. E aí, aquilo que o Gerson falou também, né, que nessa próxima sessão, aí sim, o veto 25 vai ser incluído na pauta também, né. Então, o nosso trabalho agora vai ser conjunto, vai ser tanto para o veto 10 quanto para o veto 25 também, que é um projeto de extrema importância para o Poder Judiciário da União, para todos nós, né, que trata dos quintos e todos, do VPNI, todas essas questões que o Gerson apontou agora. Então, essa é a informação que eu tenho, assim, mais fresca, né, que aconteceu hoje, de manhã e tudo mais, né, que foi transferido para o dia 24 e que a nossa mobilização impediu que esse veto fosse pautado hoje, porque se tivesse sido, teria sido mantido, né, o que para nós seria muito ruim. E sobre a questão que o Gerson falou também, ontem ele esteve comigo, né, Gerson, na reunião lá da Frente Parlamentar, que foi tratado sobre a PEC 32, que é outro assunto muito caro para a categoria, e que a FENAJUF está fazendo a mobilização também contra essa PEC 32, a tramitação, que infelizmente nós conseguimos barrar lá no final de 2021, mas ela ainda ficou ali, né, e agora o Lira está aí colocando nas redes, né, e para a imprensa que de trazer à tona a votação dessa PEC 32 também, e
ali foi discutido todas as questões da importância que precisa da mobilização da categoria para impedir que essa PEC seja votada, mas também foi tratado sobre a questão uma matéria que saiu publicada, né, falando sobre a mudança do ingresso no serviço público, que é outro assunto que também nos preocupou muito, e que a FENAJUF já se posicionou e vai sair a matéria sobre isso hoje ainda. E voltando à questão da votação do veto, mas também sobre essa questão da PEC, que nós estamos fazendo esse trabalho conjunto, nós vamos chamar um plantão ampliado para o dia 25, para a semana do dia 20, né, que vai ser votado antes dessa coisa ser pautada, para que toda a categoria venha para Brasília para nos ajudar nessa mobilização. Ela é muito importante que aconteça aqui para nós, isso daí. E também, mas essa mobilização precisa envolver também os parlamentares dos estados. Então, a FENAJUF vai soltar uma orientação nesse sentido, para que já na semana do dia 16 a gente comece a fazer essa mobilização nos estados junto aos parlamentares, e na próxima semana que nós façamos essa mobilização aqui em Brasília, né, para preparar e fazer as visitas aos parlamentares, no convencimento da importância da votação desse veto, da derrubada dele para a categoria. Então, a FENAJUF vai chamar os sindicatos para que enviem os associados, para que a gente possa fazer essa mobilização aqui, né. E sobre a antecipação salarial, eu estou participando junto com o Tiago Duarte e a Márcia e o Fabiano no subgrupo do Comitê do CNJ, que trata sobre a malha salarial. E estamos trabalhando sobre isso também, para tentar essa antecipação da parcela de 2025 para 2024. Estamos caminhando bem, assim, os últimos estudos que o CNJ enviou para nós apontam essa possibilidade de acontecer essa antecipação. A negociação que nós estamos fazendo é mais no sentido de em que momento poderia haver essa antecipação, mas nós estamos confiantes que ela vai dar certo e que isso vai ser possível a gente conseguir mais essa vitória. E essa mobilização que nós estamos chamando para a semana do dia 20 também vai tratar sobre isso. Então, assim, vai ser um combo, Jéssica, que nós vamos fazer com tudo, né, para tratar do veto, para tratar da antecipação, para tratar da PEC 32, e é por isso que é importante a mobilização da categoria em torno desses assuntos que a FENAJUF está chamando, porque são todos assuntos muito caros para a categoria e que é muito importante que nós estejamos aqui para batalhar e lutar sobre isso. Isso aí, Sandra. Primeiro, também, muito obrigado aí por atender nosso convite. Eu sei que tu deve estar aí já... É muito pesada a agenda sempre, né, em Brasília. Certamente chega uma hora dessa, está esgotada, né? E, assim, você tem sido muito atuante. A FENAJUF tem sido, né, prolífica aí em produzir atuação, né, em várias frentes e tal, né? Não, mas é um prazer estar aqui. E, assim, é importante a gente passar para a categoria que está sendo discutida, assim, de uma forma recente, né, no calor ainda das decisões que estão acontecendo. Então, não, foi um prazer atender seu convite. Não, excelente. E muito boa informação, né? A gente, de fato, estava muito preocupado com a questão do veto 10, porque ele é meio que um precedente para o veto 25, que é o do judiciário todo, né? Foi assim, inclusive, no próprio veto, né? Max esteve comigo aqui na semana que a gente esteve em Brasília, quando havia ali a perspectiva de sanção do PL 2342 sem vetos, né? Discutimos isso lá com os colegas na Justiça Federal, né? De fato, havia ali, né, uma ponderação, né, que apontava para uma certa possibilidade de veto, sim, mas também construímos, né, com a mobilização foi feita, né, também uma possibilidade de que não fosse vetado, né? Ao final, ali, por algo que a gente pode localizar aí entre um certo preciosismo fiscal, né, no Executivo e também uma certa ausência de informação mais esmiuçada, né, por parte do CNJ, resulta nesse veto, né? E Max pode comentar um pouco disso, mas a gente já tinha, nas conversas que fizemos, né, nos gabinetes e tal, também já havia uma conversa entabulada para que, em havendo esse cenário que a gente vive hoje, o Sintra-JUF, junto com a FENAJUF, não iam poupar esforços, né, em busca de apoio para a derrubada do veto, né? Isso, exatamente. E é importante, porque
a gente sabe que as conquistas a gente só chega às conquistas com muita mobilização, né, Gerson? Nada vem assim de uma forma tranquila, vamos dizer assim, né? Precisa de muita luta, de muito empenho, e assim, a FENAJUF tem atuado muito forte nesse sentido, né? Tanto para nós, como do INSS, que nós conseguimos derrubar o veto ano passado, quanto também para essa questão que está sendo pautada agora para o MPU, né? Que está incluído no veto 10. E agora veio esse último, que é o veto 25, que é um projeto que abrange ainda uma parcela da categoria ainda maior, né, que, por causa da questão do reajuste e tudo mais, que a gente sabe o quanto que isso está afligindo boa parte da categoria. Mas agora que eu falo, assim, o convite está feito, a FENAJUF está esperando as pessoas virem para cá, nós vamos, na semana do dia 20, nós vamos fazer uma reunião na FENAJUF, com todo mundo que estiver aqui, encaminhando material, uma reunião organizativa, né? Até para passar alguns outros informes que, de repente, tenham acontecido, algumas novidades daqui até lá. Então, nós estaremos esperando todos e todas aqui para juntos fazermos essa luta e, com certeza, vamos chegar nessa vitória mais uma vez. Aí. Gostei da fala, isso aí. E, então, assim, só repassando o que você acabou de falar, né, gente? Primeiro, topamos com mais uma dificuldade e já há uma convocação que vai ser feita aí, né, como orientação aos sindicatos para atuação tanto nos estados, né, como também para ir a Brasília fazer aquele calor lá, né, que é o caminho trilhado por todas as conquistas, né? Ninguém pode lembrar, seja que idade tenha no judiciário, nenhum direito desse, nenhuma conquista dessa que tenha vindo assim graciosamente, né? Sempre teve uma movimentação, sempre teve um pedido e luta por ele, né? Exatamente. E dia 9 vai ter uma nova reunião, né, da malha salarial, nesse subgrupo que trata sobre a política salarial. E aí eu vou participar e, tendo alguma novidade, a gente já repassa para vocês aí também. Maravilha, maravilha, Sandra. Obrigadão aí pela informação. Valeu. Max, quer fazer alguma... Não, só um reforço ao que vocês falaram, parabenizar a atuação assertiva e proativa da FENAJUF na pessoa dos coordenadores nacionais, e aí Sandra está aqui representando, que para a sanção houve um trabalho intenso em todos os ministérios envolvidos, quer dizer, a gente não esmoreceu em nenhum momento, mesmo sabendo da possibilidade de algumas sinalizações que poderia haver o veto. Mas já considerando essa possibilidade, a gente já entabulou algumas conversas, ainda em Brasília, na ocasião lá da semana que houve o veto das nossas emendas. No caso particular aqui de Pernambuco, a gente conversou com os dois vice-líderes do governo, com o Renildo Calheiros, com o Carlos Veras, já iniciando já os contatos nesse sentido da derrubada do possível veto, que se confirmou, né, que se concretizou depois, e até na saída do avião, desembarcando aqui em Recife, Gerson abordou o senador Humberto Costa, também já tratando do assunto, marcando uma reunião, ou aqui no escritório dele, ou em Brasília. Então, assim, o trabalho e os contatos já se iniciaram e a gente vai intensificar. Vocês tenham certeza que não vai faltar trabalho nem empenho de todos nós, da federação, dos sindicatos, do sindicato aqui, para que a gente consiga essa vitória, derrubar esse veto, né? Como o Sandra falou, derrubamos o veto anterior em relação à questão do INSS, né? E agora, que é uma questões caras para nós, especialmente aqui em Pernambuco, muita gente tem sofrido com essas perdas, então a gente tem lutado com unhas e dentes para realmente conseguir concretizar essa conquista, viu? E obrigado, Sandra. Deixa eu fazer só uma informaçãozinha, complemento, aproveitando, Sandra, mais um pouquinho aqui, sobre um ponto que ela falou aí, que é importante, né? Ela está no subgrupo lá do Fórum de Carreira do CNJ, que trata da questão salarial, né, Sandra? Que tem uma perspectiva, né, que a gente espera ver, né, realizada, e também espera que a gente cumpra nosso papel para isso, né? A mobilização. Então, Sandra participa do subgrupo que trata da reestruturação salarial da categoria com perspectiva de interposição de tabela, né, de redução das diferenças salariais internas. Há um outro subgrupo que trata da questão da qualificação, qualidade de vida no trabalho, adicional de qualificação também, e um outro que trata dos cargos, um redesenho dos cargos e tal. E
na pauta, a Sandra mencionou aí, na pauta do dia 9 da reunião do subgrupo, a questão da antecipação está pautada, né? Tá colocada, como já esteve na primeira reinstalação do Fórum de Carreira. E aí eu quero só lembrar os colegas que nos assistem aqui que a pauta do Antecipa aí, ela foi startada pela FENAJUF ali entre maio e junho, né? Apresentando, vendo o cenário mudando ali, apresentou, né, a fatura aí dos tribunais superiores, demandando essa antecipação, considerando primeiro que a reposição que a gente teve foi parcial, né? A gente tinha um volume de perdas aí que só nos últimos 4 anos remontavam 30% de perdas, né? Discutíamos ali na época algo em torno de 18% junto ao Supremo Tribunal e tal. E aí a mobilização da categoria fez com que a administração se movesse, de modo que em 8, né, na retomada do recesso ali, início de agosto, foi reunião com a ministra Rosa Weber, atos no Supremo, recepção, né, da comissão da FENAJUF, Sandra participou da comissão, né, pelo diretor-geral do Supremo, dos secretários do Supremo ali. Isso fez com que a administração se movesse, promovesse estudos ali orçamentários e tal. Eu estou até com os 2 deles aqui, Sandra. Um é o primeiro despacho do CNJ, que é de julho, né? Estou com ele aqui, que aí ele aponta ali as dificuldades, né? Chora umas pitangas aí e também estima uns índices, né, meio difíceis aí para o ano, mas deixa aberta, sim, a possibilidade de ter essa antecipação, né? Estudando cenários ali de uma antecipação para fevereiro, de uma antecipação para setembro, e mostra aqui a possibilidade de que os tribunais avaliem seu orçamento, façam alguma movimentação nesse sentido, né, para compor essa possibilidade de antecipação. E já no despacho do mês de setembro, né, de 6 de setembro, que é o despacho que o presidente lá, o conselheiro que atua no fórum, Bandeira, né, trouxesse o secretário de orçamento para a reunião, ele já dificulta mais um pouco, né, já apura mais os índices que eram então estimados, e esses índices são pelo arcabouço fiscal aprovado, né, a inflação do período anterior e uma possibilidade de crescimento real da despesa pública de acordo com a receita. Então, são condicionantes que precisam se verificar para se apurar esse índice. Alguns desses condicionantes já ficaram mais claros, né? Por exemplo, a inflação do período, ela foi menor, né? Então, a gente nunca imaginou que ia torcer para que a inflação fosse grande, né? E ela não foi. Ela foi menor do que o estimado. Mas também nesse despacho está muito claro para a categoria aqui, deve ficar muito claro para a categoria aqui, 2 coisas. Primeiro, há dificuldades, né? Não se vende facilidades, né? E, de outro lado, há uma necessidade patente de se mobilizar, de cobrar com firmeza, né, essa antecipação, para que o tribunal se mova mais um pouco, né, faça, né, uma movimentação orçamentária aqui possível para garantir essa antecipação, porque ela é necessária para a categoria e ela é possível, precisa uma decisão política nesse sentido, né? Eu queria mencionar só isso, para a Sandra, de repente, fazer um comentário final, se já tiver com necessidade de se ausentar, já poder se despedir também. Se não, continua com a gente aqui, que é muito bom a tua presença aqui. Não, então, infelizmente eu vou ter que sair. Mas falando sobre isso, é aquilo que eu disse, assim, o extraordinário seria se eles dissessem para nós que tem dinheiro sobrando. Mas, assim, é claro que a gente também precisa avaliar a possibilidade real, né, disso acontecer, né? Mas, assim, e é isso que está se negociando, né, e é isso que está se discutindo nesse subgrupo da malha salarial, porque lembrando que quando foi proposto o aumento, o reajuste, ele foi proposto para ser em 2 parcelas, né? E aí depois, na negociação do plano, é que não foi possível implementar em 2 parcelas e foi feita a proposta de 3 parcelas. E é com base nisso também que a FENAJUF está discutindo, né? E está falando sobre essa possibilidade da antecipação. E nós acreditamos muito que isso seja viável justamente por isso, entendeu? É claro, assim, os estudos do conselheiro Vieira de Mello, que o Gerson falou,
ele traz algumas limitações, né? Ele traz algumas limitações, mas, assim, ele traz também algumas possibilidades, e é isso que está sendo discutido lá no grupo, que começamos no dia 2, e eu não estava, infelizmente, mas no dia 9, aliás, dia 2 não, foi na anterior, né, Jéssica? Agora já até me perdi nas datas, porque eu já estou meio perdida, no processo eleitoral, eu estou mais, nossa, está uma loucura. Mas, enfim, aí, na última reunião eu não pude participar, infelizmente, mas nessa do dia 9, eu vou participar, e aí é isso que está sendo discutido. Começou essa discussão lá, nessa última reunião, sobre essa, né, a viabilidade econômica, não, em que data seria, né, mas compensa trazer para dezembro e tal. São essas questões que a gente está deliberando e que eu acredito que a gente consiga esclarecer boa parte delas no dia 9, nessa reunião desse subgrupo da Malha Salarial que eu participo. Né? Maravilha. Precisamos nos mobilizar, gente. Sem mobilização a gente não consegue nada, né? Por isso que a FENAJUP sempre reforça a importância de vir para Brasília, de conversar com os parlamentares, de estar aqui, porque é com a nossa força de mobilização que a gente vai conseguir atingir as pautas, né, que a gente apresenta para o governo. Né? Daí a importância de todos estarem engajados nisso. Não precisa todos vir para cá, obviamente que a gente sabe das dificuldades, mas tem ferramentas eletrônicas hoje disponíveis, que a FENAJUP está disponibilizando, e que tem um impacto muito significativo também. Né? Daí a importância de entrar lá, de mandar aquela carta para os parlamentares, que já está pronta, eu clico. Enfim, são ações como essa que também trazem muitos bons frutos. Tá bom? Beleza, valeu, Sandra. Obrigadão pela presença. Bom descanso aí, né? Bom retorno. Amanhã eu vou começar já a mobilização no Congresso com os parlamentares. Vamos lá. Isso aí. Valeu, obrigado, Sandra. Tudo de bom, hein? Obrigada, Marcos. Obrigada, Jéssica.